João 16, que nós teríamos o quê? Aflições. Então Jesus está dizendo, vocês vão passar por tempestades. Então quando eu entendo que essas tempestades são inevitáveis, mas que Jesus está no barco, eu não devo temer. A questão é que eu estou no barco sem o entendimento de quem está comigo. Eu confio nas minhas habilidades, eu confio nas experiências passadas de tempestades que eu já enfrentei, eu confio, sabe, na minha força, eu confio nas amizades que eu carrego, mas eu não olho para Jesus. Vocês vão ver que eles tentam a todo custo superar aquela tempestade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer. Porque muitos de nós sofremos porque queremos caminhar sozinho. E sozinho nós podemos até caminhar. A tendência é que nós não iremos muito longe. É importante que olhemos e entendamos que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Então, por mais que seja intensa a tempestade, eu preciso não olhar para ela, não olhar para o problema, mas olhar para aquele que criou todas as coisas, amém? Se eu olho para aquele que criou todas as coisas, nenhuma tempestade, irmão, vai me alcançar. Nenhuma tempestade vai me fazer parar, nenhuma tempestade vai me sucumbir, porque eu estou com aquele que criou todas as coisas. Se você entender que Jesus é criador de todas as coisas, que Ele é o próprio Deus, fala para o irmão, essa tempestade vai passar, querido. Porque você vai olhar para Ele e não olhar para o problema. Alguns vão dizer, não tem mais solução, não tem mais como reverter esse quadro, não tem como mudar essa história. Ei, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Queridos, Jó enfrentou uma mega tempestade. Jó orava? Sim. Jó era íntegro? Sim. Temente a Deus? Sim. Se desviava do mal? Sim. E por que Jó enfrentou a tempestade? Porque o Senhor queria se revelar a Jó. Fala para o irmão, na tempestade o Senhor se revela, irmão. Então entenda que tempestades, elas são inevitáveis. Todavia, quando eu me aproprio de que Jesus está comigo na tempestade, eu tenho a certeza de que eu não vou sucumbir. Tem muitas pessoas que andam com a síndrome do vitimismo, do coitadinho. Ninguém me ajuda, é por isso que eu não saio desse lugar. Ninguém me ajuda, é por isso que eu vou morrer. Ninguém me ajuda, eu vou perecer. Nós precisamos de pessoas. Amém? Olha para a pessoa do lado e diz assim, eu preciso de você. E eu tenho certeza que você precisa de mim. Agora, nós dependemos do Senhor. Irmão, deixa eu te falar. Tempestades que vêm de forma repentina, que se levanta com muita força. Deixa eu te falar. Conhecimento, dinheiro, amizades, habilidades, não vão resolver. Só Jesus pode acalmá-la. Aqueles homens que estavam naquele barco tinham conhecimento. Estavam agora desesperados porque fugiu ao seu controle. Fala para o irmão, fugiu do seu controle. Mas Deus está no controle de tudo. É Ele que ordena, é Ele quem fala, é Ele quem estabelece, é Ele quem determina. E ninguém muda quando Ele estabelece. Jesus está na cruz. Ele vai dizer, Pai, está feito. Eu fico imaginando inferno em festa, Mateus. Soldados romanos estavam ali comemorando. Roma estava em festa. Aí ele diz, está feito. Não o feito dos homens, mas aquilo que ele decidiu fazer. Eu entrego a minha vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele entregou. Então é Ele que tem todo o poder. Quando Moisés está falando com o Senhor se revela a Moisés. E ele vai dizer assim, olha Senhor, quando eu for ter com Ele, quem eu vou dizer que me mandou?
Cara, deixa eu te falar uma coisa. Olha para o irmão do teu lado, bem nos olhos dele, diz assim, todo respeito, diz assim: Deus é contigo, irmão, não teme não. O Senhor fala com verdade no teu coração, porque às vezes a gente está falando de coisas que nem a gente crê, não é verdade? Fala para a pessoa do teu lado assim: Deus é contigo. Não tenha, fala para o irmão, não tenha medo. Desafios virão, tempestades vão surgir, não tenha medo, não se desespere, Deus está com você, você não está sozinho. O Senhor é contigo por onde quer que andares. As tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades também, elas são imprevisíveis. Quem aqui sabe quando vai enfrentar uma tempestade? Quem aqui sabe quando elas vão chegar? A meteorologia diz que ela faz uma previsão, a não ser que você tenha uma espiritologia, né? Uma palavra nova aí, irmão criado. Vai vir uma tempestade. Não, irmão. Ninguém sabe quando elas vão surgir, mas a certeza é que elas virão. Quando ninguém sabe. Mas é importante que eu e você estejamos prontos para suportá-las. Boa parte dos discípulos eram pescadores, estavam habituados a lidar com o mar e suas intempéries, ou seja, suas tempestades, vendavais e temporais. E talvez você esteja perguntando: por que todas essas informações? E a resposta é a seguinte: para mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local e mesmo tendo experiência, eles foram pegos de surpresa. Vocês estão entendendo isso, irmão? Tempestades são inevitáveis e tempestades são imprevisíveis. Não tem como prever. Eles já estavam acostumados, mas eles não sabiam que enfrentar uma mega tempestade, talvez a maior tempestade da sua vida. Eles não imaginavam que o mar ia se levantar de forma tão de repente e tão revolto. Só que eles se esqueceram que, independente de elas serem imprevisíveis, era visível o Senhor com eles. Sabe por que você não consegue enxergar o Senhor contigo? Porque você está olhando para a tempestade. Porque você está olhando para a força do mar. Você está olhando para a força dos ventos. E você está todo o tempo querendo vencer a tua força. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, irmão. Quando você tenta lutar na carne é que você vai colher frutos da carne. Então há coisas que você só vai vencer no Espírito. Então a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas da nossa milícia, irmão, são espirituais. Se você olhar para a tempestade, mesmo que você tenha habilidade e forças, mesmo que você tenha pessoas habilidosas ao seu lado, se você olhar para ela, nesse tipo de tempestade, você vai sucumbir. Porque você está tentando resolver da sua forma. Eu gostaria de cantar se eu soubesse, mas eu iria cantar: sem Jesus não dá. Não dá, irmão. Não tem como. Você vai continuar sozinho? Você vai escolher demandando força, se desgastando em coisas que você sabe que você não vai resolver, quando Jesus está ao teu lado, quando Jesus está contigo, quando Jesus diz assim: ei filho, eu estou aqui. Jesus está dizendo: o tempo todo eu estou à tua porta, eu estou batendo, é só você abrir. A questão é que nós queremos arrumar tudo sem deixar ele entrar. Tem pessoas que dizem assim: não, pastor, eu vou botar minha casa em ordem, eu vou arrumar as coisas para um dia seguir a Jesus. Você não vai colocar nunca a casa em ordem. Por isso Jesus diz assim em Mateus: vinde como estás, bagunçado, maltrapilho, rabugento, fedorento, cheio de pecado, rejeitado, humilhado. Sabe, venha do jeito que você estiver, porque eu jamais vou te deixar do jeito que você está. Venha do jeito que você estiver, porque eu jamais vou te deixar do jeito que você está. É interessante que quando o filho pródigo volta para a casa do pai,
As suas vestes estão sujas, rasgadas, cheiravam mal, sim ou não? Ele estava descalço. Aquele anel que ele tinha, Mateus, como um símbolo de aliança com o pai, ele perdera, ou vendeu, ou ele foi roubado. Ele cheirava mal. Na cabeça dele, era como se ele não tivesse mais direito. Porque quando ele volta, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque quem sabe ele possa me receber como apenas um dos seus empregados. Então ele volta para ser empregado. O pai nunca olha o filho como empregado. Filho é filho, irmão. E quando o filho chega, o que é que o pai faz? Ele estava maltrapilho, sujo, cheirava mal, descalço. Porque quem andava descalço era escravo. Ele estava descalço, ele escravo do pecado, sem aliança. O que é que o pai faz com ele, irmão? O pai o abraça. Fala para o irmão: receba o abraço do pai nessa noite, querido. O pai manda preparar vestes novas. Fala para o irmão: tem vestes novas para você. O pai coloca a sandália nos seus pés e diz: você não é mais escravo. Fala para o irmão: ei, Jesus está te libertando nessa noite. E o pai diz: ei, aquilo que você perdeu e jogou fora, eu nunca joguei, a aliança. Você quebrou, você jogou fora, mas eu nunca fiz isso. Então, ó, eu coloco a aliança no teu dedo. E não somente isso, ele faz uma festa. Aleluia. Sabe, quando eu entendo esse princípio de que o Senhor, Ele me ama, Ele se importa comigo, mesmo em meio à pior tempestade, eu vou me lembrar do Pai. Eu vou saber que o meu Pai se importa comigo. Aquele homem estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Porque ele lembrou de quem? Ele lembrou do Pai. Fala para o irmão: sabe o que você precisa? Do Pai, irmão. Você só precisa do Pai. Se você volta para o Pai, aleluia. Se você olha para o Pai, se você desejar o Pai, se você pedir, o Pai te atende. A questão é que nós estamos focando a tempestade. Nós estamos focando o problema. Outra coisa que eu preciso entender é que muitas dessas tempestades não são administráveis. Tem coisa, irmão, que está aqui na nossa mão, a gente resolve, sim ou não? Sim ou não? Tem coisa que depende da gente, a gente vai lá e faz, sim ou não? Lembra quando Jesus vai ressuscitar o defunto chamado Lázaro? Já cheirava mal. Vocês lembram dessa história? O que é que Jesus diz? Quando ele chega naquele ambiente, onde tinha uma pedra bem grande, selando o sepulcro. O que é que ele diz? Pedra, saia do lugar. Mas espera aí, calma. Ele não acalmou a tempestade? Ele poderia fazer a pedra rolar, sim ou não, igreja? Tem coisa que a gente tem que fazer, irmão. Tem coisa que são da nossa administração. Tem coisa que está nas nossas mãos. Tem coisa que nós conseguimos resolver, sim ou não. Então não queira que Deus resolva coisas que você pode resolver. Mas tem coisa, irmão, que não adianta. Teu conhecimento, tuas forças, tuas habilidades, os teus amigos, os teus familiares não serão suficientes para resolver. Porque tem coisas que são sobrenaturais, irmão. E coisas sobrenaturais só se resolvem no Espírito, irmão. Então quando você entende isso, que tem tempestades que são administráveis, Mateus, que fogem do teu controle, fogem da possibilidade de solução que depende exclusivamente de você. O que você tem que fazer, irmão? Correr. É o que muitos fazem. Correm. Outros se desesperam, outros se lançam ao mar. Outros gritam desesperadamente quando a solução está bem perto. Vinde a mim, diz o Senhor, todos vós que estáis passando por tempestades, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, angustiados, entristecidos, abandonados, humilhados, desprezados, vinde a mim. O Senhor está bem perto. O Senhor está nos convidando, porque aquilo que eu não posso fazer, Ele pode, porque Ele é o Senhor. Eu creio que tudo é possível, e de que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, Senhor, e os montes se removerão, aleluia. Tem coisas que não tem como resolver, irmão.
Tem coisas que por mais que você ore, faça corrente de oração, de jejum, tem coisas que por mais que você, sabe, entenda, tenha conhecimento, você não vai resolver. Ou não, pastor, não vai. Só Jesus resolve. Você tem que confiar nele. E você tem a ideia muitas vezes que nesses momentos de tempestades, de lutas que fugiram ao seu controle, que todo o tempo você esteve ali, você é acostumado com aquilo, você sabe lidar com aquela situação, mas agora parece que é tudo novo, é impossível. Você tem que entender, irmão, que mesmo que se mostre insuperável para você, você serve ao Deus que pode todas as coisas. Você serve ao Senhor, você serve ao bom pastor, você serve àquele que não te abandona, que está contigo todos os dias da tua vida. Basta você confiar nele, nos momentos que não são administráveis, que não são possíveis para você, é possível para Deus. Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Ele vai dizer, eu vou ressuscitá-lo porque ele apenas dorme. Ele diz assim, ele apenas dorme. Mas Senhor, as irmãs dele falaram, já são de 4 dias. E ó, tá ruim o negócio. Já cheira mal. Elas não podiam mais mudar a história. Não tinha como mudar aquilo ali. Não tinha solução para aquilo. Era uma tempestade que aquela família estava atravessando, que não era mais, não estava mais ao alcance deles resolver. Tanto é que elas vão dizer, Senhor, se tu tivesse chegado rápido, meu irmão não teria morrido. Elas estavam acreditando que Deus só podia mudar a situação quando a situação fosse favorável para o homem resolver. Então elas estavam olhando para Jesus, pega isso aí, irmão. Elas estavam olhando para Jesus como se Jesus fosse um deles, como se Jesus fosse um homem natural, como se Jesus fosse limitado às coisas, como se Jesus não fosse Deus. E esse é o nosso problema. Muitos de nós estamos olhando para Jesus como se Jesus fosse igual a nós, como se Jesus fosse limitado, como se Jesus fosse um homem natural. Não, Ele é o Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, irmãos. Quando eu olho para Ele como Senhor, e aquele que é o Deus do impossível, quando eu olho para Ele que eu sei que Ele pode todas as coisas, eu não vou dizer, Senhor, se tu tivesse chegado antes, a minha empresa não teria fechado. Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu casamento não teria sido dissolvido. Senhor, se tu tivesse chegado antes, eu não teria falido. Ei, pode ter falido, pode ter morrido, pode ter sido dissolvido, mas deixa eu te falar, se você olhar para aquele que tem poder sobre todas as coisas, Ele vai ordenar e vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história, vai mudar o seu contexto, Ele vai trazer vida onde já cheira mal. É só você crer, é só você confiar. Fala para o irmão, ei irmão, você precisa você precisa disso nesses dias, olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Você precisa olhar para Jesus, não como você se vê no espelho. Você precisa olhar para Jesus como aquele que pode mudar todas as coisas. Fala para o irmão, ainda que essa tempestade tenha fugido ao seu controle, e você não sabe mais como lidar com ela, deixa eu te falar, Jesus continua no barco. Meu Deus, cara, você pode celebrar o Senhor por isso, irmão. Jesus continua no barco, Ele não abandonou você, Ele não te deixou só, Ele continua no barco, queridos. É natural nós pensarmos isso, esse vitimismo, ninguém me ajuda, ninguém é comigo, eu estou ferrado, eu vou morrer. Todos me abandonaram. Cadê meus amigos? Até alguns me ajudam, mas não conseguem, porque eles também estão ferrados. Eu fico imaginando um olhando para o outro, irmão. Cara, eu sou apenas médico, eu não sou pescador. Quem conhece mais é você. Tira a gente daqui. Ai, Pedrão, né? Mas eu já passei muita tempestade, só que essa aqui hora está difícil. Uma como essa eu nunca enfrentei. Eu não sei lidar com isso. Vai ter um momento que eles vão se virar, irmão. Meu Deus. Estava Jesus em meio à tempestade. Jesus fazia o que, igreja? Dormia. Jesus está convidando você, irmão, para descansar. Você está muito cansado. Você está muito cansado. Porque você trabalhou demais tentando resolver com as suas forças.
Você está muito cansado porque você está demandando muita força em coisas que você precisa demandar só confiança. Você quer resolver com suas habilidades, você quer resolver com seu conhecimento. Você quer resolver, sabe, com o teu empoderamento, com as tuas forças. Não vai resolver. Fala para o irmão, Jesus está te convidando a descansar, irmão. Vou te falar novamente, você não está só, você não está só. O barco continua, a tempestade também. Você está no barco. Tem mais gente que você no barco, não tem? Desesperado talvez como você, eu passando situações piores do que você, porque eu acho que Lucas, que era médico, estava mais desesperado do que os outros. Porque ele não sabia lidar com ele, nunca tinha enfrentado aquilo. Mas Pedrão não, Pedrão estava pior que Lucas. Venceu o mar, estava pior. A questão é que mesmo em meio à tempestade, existe uma palavra que foi liberada no começo. Entre no barco. Jesus mandou você entrar. Entre no barco, filho. E passemos para onde? Para o outro lado. Ele não está dizendo, olha, nós não vamos enfrentar lutas. Nós não vamos enfrentar problemas. Nós vamos ter problemas. Mas nós vamos chegar no outro lado. Deixa eu liberar algo poderoso na sua vida nessa noite. Aquilo que, fala para o irmão assim, aquilo que o Senhor começou. Eu vou repetir. João, eu vou liberar sobre a tua vida. Aquilo que o Senhor começou, Ele vai completar. Você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai ser afogado, nem o seu barco vai sucumbir. Porque Ele é o dono do barco. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono do mar. Ele é o dono do vento. Ele é o dono de tudo. Então você não vai morrer, confia. Fala para a pessoa do teu lado, você não vai morrer, confia. Confia no Senhor, irmão. Você não vai sucumbir, porque Ele já tinha liberado uma palavra. Passemos para o outro lado. Você está entendendo isso? Não estou entendendo essa palavra nessa noite, irmão. Passemos, se Ele diz passemos, é uma relação de confiança que eu preciso ter com Ele. É uma relação de convicções que eu preciso carregar no meu coração com Ele. Se Ele diz passemos, então, opa, uau, Ele está comigo. E Ele fala assim, se passares pelo fogo, se queime sozinho. É assim? Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, os rios não vão te afogar, porque eu estou contigo. Lembra daqueles aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Ananias, e Abednego, desculpa. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra da história deles? Eles foram jogados numa fornalha, quem lembra dessa história? Estavam lá, foram jogados, o rei insatisfeito mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais? 7. Mexeu com Deus. Porque 7 é Deus, irmão, é perfeição. Depois estudar a questão de Deus na Bíblia, 7 você vai ver que aponta para a perfeição. E perfeição é Deus. Então ele mandou, agora é com Deus, ele disse. Agora é com Deus, 7. Aí manda aquecer 7 vezes mais. Ok? Aí os caras que foram jogar os meninos lá dentro morreram. Foram fulminados. Eles foram assim, ficaram tostados. E aí o rei olha. Quando eu falo daqui, faço assim, é porque a luz está aqui muito forte e às vezes eu não consigo ver bem quem está lá atrás. Aí o rei faz assim, ó. Chama o pessoal, vem cá. Reunião. Foram 3. Mas nós jogamos 3 lá dentro. Deixa eu confirmar. Foram 3, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas espera aí. Aleluia. Ele fala assim, deixa eu olhar. Então se você vai celebrar, celebra ao Senhor. Se você vai adorar, então adora ao Senhor. Mas deixa eu continuar aqui. Ele faz assim. Não. Vocês estão mentindo para mim. Não. Foram 3. Ixi. Acho que é minha lente que está ruim do óculos. Troca o óculos. Aí ele olha e diz, peraí. Vocês colocaram 3, correto? Mas tem 4. Uau. Agora veio o que os meninos disseram antes. Rei, fica sabendo de uma coisa. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas também se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos negociar com o pecado.
nós não vamos nos curvar, nós vamos nos manter firmados. Irmão, confiança. Aí o rei olha e diz, nós te colocamos 3 e tem 4, mas tem uma diferença. Jesus no barco não é igual a você, irmão. Meu Deus, cara. Você é apenas um tripulante, ele é o dono, cara. Meu Deus. Você é apenas mais um no barco, cara. Ele não é mais um, irmão. Aí o rei faz assim, ó. Não no barco, tá? Na fornalha. São 4. Mas tem uma diferença. Fala para o irmão assim, tem uma diferença, irmão. Esse que está contigo é diferente. Não é qualquer um, não é uma amizade. Não é dinheiro. Não é conhecimento, não é habilidade. Esse que está contigo, ele tem umas vestes brancas. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Meu Deus. O rei teve uma visão de que os meninos não estavam só. O que é que eles estavam fazendo no meio da fornalha? Eles dançavam no meio do fogo. Inclusive, eu vou abrir um parêntese. A cada 15 dias nós estamos tendo fornalha aqui, tá? Reunião de oração. Vem estar conosco, amém? Então, a próxima dia, acha a ideia para mim. 1º de outubro. Então, dia 1º de outubro tem fornalha, viu? Oração. Vem para o fogo, em nome de Jesus. Vem dançar no fogo. Amém? Vem dançar no fogo. E aí, eles estavam lá, ele olhou. Deixa eu te falar um negócio, irmão. É uma coisa muito preciosa. Primeiro, nunca olhe para Jesus como você vê pessoas simples, comuns. Ele é o Senhor. Nunca olhe para Jesus, trazendo Jesus para o seu universo, para o seu campo de limitação, porque Ele é o Senhor e pode todas as coisas. Ele não só livra, mas Ele também passa pelo fogo. Amém? E no meio do fogo, vê bem, a Bíblia diz, o texto diz que os soldados que foram jogar aqueles meninos no fogo, eles ficaram o quê? Torrados, queimados, eles morreram. E com aqueles meninos, sequer um fio de cabelo se queimou. Você está entendendo isso, irmão? Acho que você não entendeu, não. Isso é tão simples, mas é tão profundo. Olha, quem vai colocar morre. Quem está lá dentro, sequer um cabelinho se queima. Sabe por quê? Porque eles não estavam sós. O guarda de Israel, aquele que criou todas as coisas, aquele que ordena sobre o mar, aquele que faz o paralítico andar, faz o cego ver, faz o morto que cheira mal ressuscitar, o guarda, isso é pressão, viu? O guarda de Israel, estava com eles. Olha para o irmão e diz, o guarda de Israel é contigo. Uma outra coisa que eu preciso entender, que as tempestades, presta bem atenção, as tempestades elas são pedagógicas. O que são tempestades pedagógicas? Ela nos ensina, amém? E o que é que elas estavam, naquele momento de tempestade, o que é que eles estavam aprendendo? Primeiro, eles precisavam confiar na palavra que Jesus havia falado. Passemos para o outro lado. Amém? Fala para o irmão. Número 1. Você precisa confiar no que Deus já falou para você. Por que tanta dúvida? Por que tantas incertezas? Por que tanto medo? Se Deus falou, está falado, irmão. Então, as tempestades elas são pedagógicas ou não? Está nos ensinando a confiar no Senhor. Amém? A dependermos dEle. Segunda coisa que eu preciso entender, que Jesus está nos ensinando que eles não estavam sós. Fala para o irmão, você não está só. Jesus, no meio da tempestade, está ensinando a você, no meio da tempestade, que você não está só. Que mesmo que ela seja intensa, você não está só. Outra coisa que você precisa entender, que a tempestade está nos ensinando. Veja que no meio da tempestade, Jesus fazia o quê? Estava o quê? Tranquilo. Amém? No meio da tempestade, Jesus fazia o quê? O que Jesus fazia no meio da tempestade, igreja? Aprenda a descansar. É na tempestade que Jesus te ensina a descansar nele. A tempestade te ensina
que você precisa confiar nele e não olhar para ela, para a tempestade. Então, olhemos para Jesus e descansemos sobre ele. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele, lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todos os nossos medos, ansiedades, angústia. Por quê? O Senhor tem cuidado de nós. Amém? Se eu fosse você, eu diria: o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Por isso eu não vou me desesperar, por isso eu não vou me angustiar, por isso eu não vou me lançar ao mar, porque Jesus está no meu barco. E eu quero nessa noite lançar sobre ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, porque ele cuida de mim. Porque qual outra lição que a tempestade me traz? É que ele tem todo o poder. Ele vai dizer: aquieta-te mar, calma-te vento. Ele vai falar com a natureza, e os ventos e o mar vai lhe obedecer. A tempestade, igreja, ela é pedagógica, ela traz ensinamentos. Eu tenho certeza que cada tempestade que você já enfrentou, você saiu mais forte dela, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui enfrentou uma tempestade e está hoje mais fraco? Agora, quem aqui já enfrentou uma tempestade na vida e hoje está mais forte? Amém. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia. Pessoas enfrentaram tempestades e tiveram ensinamentos, foram fortalecidos no Senhor. Talvez para os discípulos, o que mais incomodou os discípulos não foi a tempestade. Sabia disso? Não foi a tempestade o que mais incomodou os discípulos naquele momento, Mateus. O que mais incomodou os discípulos foi o fato de Jesus estar dormindo no meio da tempestade. Conta uma história de que um garoto entrou no avião e no banco de trás um homem, eu já contei essa ilustração, um homem que tinha muito medo de voar, muito medo de voar. E ele tremia, e daqui a pouco veio os avisos: atar cinto, atenção tripulação, decolagem autorizada. E enquanto ele estava muito nervoso, muito temeroso, apreensivo, o garoto da frente se divertia, brincava e jogava, né, de forma bem tranquila, não estava nem aí. O avião preparou e começou a decolar. E no meio da decolagem, aquele homem tremendo de medo olhou para o garoto e disse: você não tem medo? Nós acabamos de sair do chão, não está mais sob nosso controle. Talvez possamos aqui acontecer algum perigo, a gente morrer. E o garoto olhando para ele disse: não, eu não tenho medo. Mas você já é acostumado? Disse: não, eu não tenho medo. E por que você não tem medo? Porque meu pai é o piloto. Meu Deus, aleluia. Você entendeu isso aí, irmão? No dia que você entender que seu pai é o piloto, o dono do avião, o dono do vento, o dono de tudo, irmão, você não vai ter medo, você vai descansar. Então nessa noite Deus nos convida, em meio à tempestade, a descansarmos. Tantos desafios vocês já enfrentaram, nós já enfrentamos. Tantos desafios certamente alguns estão enfrentando. Eu, quando termino o culto, eu digo: essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Já aconteceu de eu dizer isso e durante a semana alguém falar: pastor, alguém da minha família faleceu. E aí vem aquele conflito: poxa, mas não é a melhor semana da nossa vida? É o melhor de Deus para você. Confie nele, irmão. Confie nele. Ele é o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Confie, aprenda a descansar. Jó falou assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Sabe o que nós precisamos entender nesses dias? É aprendermos a descansar no Senhor. Dizer: Senhor, é Tu quem dá, é Tu quem toma. É Tu quem fecha, ninguém pode abrir. É Tu quem abre, ninguém pode fechar. É Tu quem ordena, ninguém pode desfazer. É Tu quem manda e acontece. É Tu quem promete e cumpre. É Tu quem faz, Senhor. Então, quando eu entendo isso, quando eu entro nessa dimensão de que o Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, Ele governa, Ele está comigo no barco, que eu não estou sozinho, aleluia, eu descanso. Os discípulos perderam a oportunidade de descansar no meio da tempestade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe, Ele nos guia para as águas tranquilas. Irmão, pode estar tempestuoso agora, mas tem águas tranquilas te esperando, irmão. Aleluia, tem águas tranquilas te esperando. Então nessa noite, descanse no Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, confie nele, que no momento certo Ele vai levantar-se, Ele vai ordenar sobre o mar, sobre o vento, Ele vai se levantar sobre essa situação e tudo vai mudar, porque Ele prometeu: eu estou contigo, não temas, você não está só. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e adore Ele. Eu queria abrir um espaço para você pedir perdão. Que Deus me perdoe por ter duvidado. Me perdoe porque eu não confiei como deveria confiar. Eu me deixei me levar. Eu me deixei levar pelas fortes ondas, pelos fortes ventos. Eu me deixei levar pelas circunstâncias. Eu me deixei levar pelas vozes, pelo barulho. Eu me deixei me levar, Pai, porque meus olhos me mostraram coisas que são naturais, que são carnais. Eu me deixei levar por momentos, por pessoas. Mas nessa noite, eu te peço perdão, Senhor, porque eu quero que meus olhos não vejam simplesmente o que eu vejo, mas que meus olhos vejam aquilo que o Senhor está me revelando. Eu não quero ouvir simplesmente aquilo que eu desejo escutar, mas aquilo que o Espírito está me falando. Eu não quero simplesmente ser conduzido pelo lugar que meus pés me levam, mas pelo caminho que é o Senhor. Eu quero viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sim, Senhor, que os céus liberem sobre a minha vida nessa noite tudo aquilo que o Senhor já decretou. Pai, eu quero acessar. Pai, eu creio que nessa noite, Pai, é uma noite, Senhor, de confiança, de aprender a descansar em Ti. Mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que os ventos estejam fortes e intensos, Pai, ainda que todos estejam desesperados, eu preciso entender que eu não estou só, que o Senhor está comigo. Sim, que o Senhor no tempo certo vai se levantar, como disse Jó. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu creio que o Senhor vai se levantar e vai falar, e vai ordenar, e vai dizer: acalme esse vento, acalme esse mar, e tudo vai ficar tranquilo. Creia, tudo vai ficar tranquilo. O Senhor está te levando nessa noite para o outro lado. Você não vai sucumbir, irmão. Você não vai naufragar. Você não vai ficar no meio do caminho. Ele não vai te abandonar. Não se desespere. Tem provisão de Deus sobre a sua casa. Tem provisão de Deus para a sua vida. Tem milagre de Deus. Prepare as vasilhas. Prepare as vasilhas. Prepare as vasilhas. Tem farinha e azeite. Tem multiplicação. Tem paz. Tem vida. Tem liberação de vida. O Senhor está ordenando, como ordenou sobre Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ei, você vai ver um milagre acontecer. Aleluia. O
Senhor está ordenando vida nessa noite, cura de Deus nessa noite, libertação, restauração, renovo do Senhor nesta noite. Tem maravilha dos céus sendo liberada sobre este lugar nessa noite. Então descanse, descanse, descanse no Senhor, confie nele, então somente creia e o mais Ele fará. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Sim, eu creio em Ti, Senhor.